Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Provérbios capítulo 12, versículo de número 15, apenas um versículo. Provérbios 12, 15. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. O caminho do tolo é reto para os seus próprios olhos, mas o que ouve o conselho é sábio. 3 ensinamentos profundos nesse versículo de número 15 de Provérbios 12. Primeiro, entendermos a questão do caminho, a questão do olhar e a questão do ouvir. Olha que interessante se você ler a primeira frase do versículo e para no meio do caminho. O caminho do tolo é reto. Como que o caminho do tolo pode ser um caminho reto? Como que o caminho de alguém que não está andando com prudência pode ser um caminho reto, um caminho bom? Mas é justamente isso. Para a perspectiva de olhar dele, esse caminho é bom, esse caminho é reto. O caminho, olha que interessante, é o mesmo. O caminho do tolo aqui pode não ser aparentemente, essa expressão é interessante, aparentemente muito ruim. Até porque ele decide caminhar por ele. Envolve decisão em querer caminhar por um caminho ruim, por um caminho tolo. Porém, a perspectiva para este tolo, ao olhar dele, é um caminho reto, é um caminho bom. Você vê que, aparentemente, o caminho é o mesmo, a perspectiva é que muda. O reto olha para um caminho específico e entende que ele não é reto, entende que o caminho é ruim. Porém, o tolo olha para o mesmo caminho e entende que vale a pena trilhar aquilo. Mas o que ouve o conselho é sábio. Ouvir, sermos mais prudentes e atentos para ouvir, disponíveis para escutar, para dar atenção. O tolo certamente não gosta de ouvir e, por não gostar de ouvir, caminha por caminhos ruins. O tolo certamente não gosta de escutar outras opiniões, não gosta de estar atento para os conselhos daqueles que estão disponíveis a ofertá-los, aqueles que são mais sábios, aqueles que já passaram talvez por aquele caminho. Às vezes não tem a ver com intelectualidade, com cultura, com sabedoria ou com mais tempo de caminhada, não necessariamente. Às vezes tem a ver simplesmente com o fato de já termos passado por um caminho que agora outra pessoa está passando. A gente então tem a condição de ofertar esse conselho. O sábio, de fato, não é aquele que aconselha, pelo menos não nesse versículo, mas o sábio é aquele que ouve o conselho. Que nós possamos estar disponíveis para ouvir, muito mais do que para falar. Caminho, olhos e ouvidos. Caminhar, olhar e ouvir. Interessante esse versículo 15, que a gente possa guardar essa poderosa palavra de Deus no nosso coração. Verificar o nosso caminho, se de fato ele é reto não apenas aos nossos próprios olhos. Cuidado com caminhos que são retos, lindos e maravilhosos apenas para você. Estar atento aos conselhos não significa ouvir todos, mas o sábio consegue compreender qual o conselho que de fato mudará a vida dele para melhor. Mas para que você esteja disponível para ouvir conselhos bons, ou saber que eles sejam de fato bons, você precisa ouvir. E que a gente tenha uma perspectiva com o olhar do Espírito Santo. Isso chama-se discernimento. Que essa palavra nos abençoe, em nome de Jesus.